aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu não vou falar de um assunto muito delicado não. Na verdade, eu vim aqui para falar com vocês sobre essa situação louca que tem acontecido não somente nos Estados Unidos, mas em vários países dessa epidemia de agressão contra artistas. Infelizmente, no último mês, nós testemunhamos uma loucura nesse aspecto, com pessoas fazendo todos os tipos de agressão que vocês podem imaginar contra os artistas, desde jogando coisas no palco ou até subindo no palco para simplesmente bater na cara do artista. Nesse vídeo, a gente vai entender um pouco do que está acontecendo, a gente vai tirar um pouco de conclusões sobre o porquê disso tudo está acontecendo e a gente também vai avaliar um pouquinho a relação das redes sociais com tudo isso e também o sentimento pós-pandemia que as pessoas desenvolveram em relação aos artistas. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Pois é, gente, na semana passada nós tivemos mais uma vítima dessa situação toda, que foi a cantora Kelsey. A Kelsey estava simplesmente em Idaho fazendo um show ali para várias pessoas, cantando um dos maiores hits da carreira dela, por incrível que pareça naquele momento, que era a música If You Go Down, I'm Going To. Daí, alguém simplesmente pegou e tacou uma pulseira na cara dela. Essa pulseira passou no rosto dela e quase acertou o olho diretamente. Vale lembrar que depois dessa performance ela saiu do palco e depois ela volta para dar uma mensagem ali para as pessoas sobre essa situação. Ela comentou: podemos conversar sobre o que acabou de acontecer? Não jogue coisas, sabe? Eu sempre quero que os meus shows sejam os melhores shows para todo mundo. E eu espero que vocês ajam dessa forma comigo também. Tenham um pouco de controle. Será que vocês poderão me ajudar a fazer essa noite uma das melhores possíveis? Depois dela falar isso, o show segue normalmente, mas com aquele breve trauminha do que aconteceu. Rapidamente nas redes sociais só se comentava nisso e ela foi mais uma das vítimas em apenas 3 semanas que sofreu esse tipo de agressão de um fã. A gente sabe que a pior de todas foi, sem dúvida, a Bebe Rexha, né? Ela sofreu uma agressão de um fã que foi simplesmente inaceitável e pior ainda ficou quando o fã tentou justificar tudo, porque a gente ficou ainda mais revoltado com esse cretino. A Bebe estava fazendo um show ali para várias pessoas do início da sua nova turnê, quando simplesmente um garoto achou de bom tom jogar um celular iPhone na cara dela. Quando ele foi detido pela polícia, ele disse que achou que seria engraçado jogar o telefone nela e disse também que tudo isso era uma nova trend do TikTok. 2 dias depois do acontecimento da Bebe, foi a vez da Ava Max estar fazendo sua turnê e um cara subir no palco simplesmente para dar um tapa na cara dela. Diferente da Bebe Rexha, a Ava fez o show normalmente depois que ela acabou aquela situação toda e ainda atendeu fãs no meet and greet com um óculos. Só que a Bebe Rexha teve que interromper o show e teve que tomar pontos no rosto por conta do machucado que aconteceu nela ali. A Ava depois veio a público comentar um pouco sobre a situação toda, afirmando o seguinte: o cara me deu um tapa tão forte que chegou a arranhar o interior do meu olho. Por favor, não venham mais nos meus shows se forem para vocês fazerem isso. Não foi exatamente uma agressão o que aconteceu com a cantora Pink na última semana, mas foi uma situação muito inusitada que também levanta essa questão de indiretamente também ser uma agressão. Por mais que ninguém tenha subido no palco para fazer nada contra ela, uma pessoa simplesmente totalmente sem noção jogou um saco com cinzas humanas no palco para a Pink. Ela pega aquele saco com cinzas, assusta com a situação toda, joga o saco no chão e continua o show, mas ela opina ali ao vivo dizendo: esta aqui é a sua mãe? Eu realmente não sei como eu me sinto sobre isso. Felizmente, alguns minutos depois, uma fã conseguiu tirar aquele gosto ruim da Pink, dando para ela um queijo brie deste tamanho, que sem dúvida foi o grande acontecimento que, infelizmente, as pessoas não comentaram tanto quanto o sem noção jogando as cinzas da mãe no palco.
Recentemente, a Miley Cyrus foi uma das pessoas que foi mais criticada nas redes sociais por explicar o porquê de não querer fazer mais uma turnê e afirmar que não existia uma conexão no final das contas. Quando a gente analisa tudo isso que aconteceu e leva em consideração a fala da Miley, a gente compreende muito mais o que talvez ela não passaria em cima do palco. Vamos dizer assim, né, gente? Porque muita gente julgou ela por aquele posicionamento dizendo que ela odiava os fãs, que ela tinha preguiça de fazer shows e afins, mas quando a gente coloca uma situação dessa acontecendo com artistas que a gente ama, a gente fica um pouco chocado porque mostra exatamente que os artistas têm medo de fazer shows por esse tipo de situação. Mas uma pergunta fica, afinal de contas, como nós chegamos nesse patamar? Esses são artistas importantes, com coisas para poder dizer e músicas para poderem fazer. Não é função deles explicar porque idiotas não devem jogar coisas neles no palco. Mas é mais simples do que isso. Eles são seres humanos. O que esses indecentes têm em comum é a falta de respeito, a necessidade de atenção e principalmente de ser o personagem principal, a ignorância de limites de uma criança. Isso não é entusiasmo de fã exagerado, na verdade, isso é uma hostilidade disfarçada de fandom. Bom, é meio esquisito, né, gente, nós pararmos para pensar que os artistas precisam falar sobre esses assuntos, principalmente levando em consideração o quê? Que no nível de carreira que eles já têm, no nível de pessoas que normalmente frequentam as turnês desses artistas, né, a gente espera um determinado tipo de comportamento que tenha um pouco mais de noção. Muita gente afirma coisas do tipo assim, eu quero jogar um ursinho de pelúcia, é um ursinho fofinho, olha, eu quero jogar o meu celular para ela pegar e tirar uma foto, depois ela me devolve, né? Cada um afirma uma coisa diferente, só que no final das contas, o ato de você jogar aquilo, dependendo da força que você joga, pode ser uma arma letal que pode acertar a pessoa e até machucar ela de uma forma assim, vamos dizer, grave, né? A gente pode levar em consideração, por exemplo, algumas situações aí, como o bicho de pelúcia que jogaram na Lady Gaga no ano passado. Aqui no Brasil mesmo, quando a Lady Gaga tava, jogaram uma garrafa nela e afirmaram que era pra ela fazer performance, né? Cada pessoa enxerga de uma forma mais louca e sem noção do que a outra. Ou até mesmo a gente pode colocar aquela situação do David Bowie em 2004, se não me engano, quando uma pessoa jogou um pirulito pra ele no palco e o pirulito pegou no olho dele. E ele ficou seriamente ferido no olho exatamente por conta da pirulitada que ele tomou na cara. Então vamos dizer que, tipo assim, não tem justificativa para esse tipo de ato. Mas a pergunta mais forte fica, por que agora somente esse tipo de onda estourou? E a resposta é muito simples para muitos estudiosos de comportamento, né? A pandemia. As pessoas perderam a prática de sair em público, de interagir, de ir a shows. Então, isso apenas se tornou uma forma errática de reagir. Eles parecem, de certa forma, estarem começando a frequentar coisas desse tipo agora, exatamente porque ficaram 18 meses em isolamento e toda a cultura de fãs em torno da música ao vivo acabou sendo encerrada. As tradições, os hábitos, as maneiras, os códigos de honra, o espírito de agir como se você já estivesse estado lá antes. Sem dúvida, a falta do show ao vivo foi uma das maiores perdas que as pessoas que curtem música tiveram durante todo esse processo da pandemia, né? E quando a música ao vivo voltou, alguns fãs pareciam tão desesperados para voltar à ação, mas não conseguiam lembrar que esses detalhes de como se comportar na multidão eram importantes. É assim que você consegue um adulto se gabando por ter jogado um pedaço de metal numa celebridade, exatamente para aderir a uma porcaria de uma tendência da maldição do TikTok. Infelizmente, gente, o TikTok tem um lado negativo enorme, que é o das trends de merda, né? Nós já conversamos aqui no canal muitas vezes sobre como essa plataforma, ao mesmo tempo que ela consegue ser positiva para algumas pessoas em gerar muita popularidade rápido por conta da forma que o algoritmo reage, né? Também a gente testemunha um lado sombrio disso, com coisas estúpidas também ganhando proporções astronômicas dentro daquela plataforma. E infelizmente, a plataforma nunca se responsabiliza por esse tipo de situação dentro da comunidade.
A Rosalía também fez um apelo depois que foi atingida por um buquê durante uma das suas performances da Motomami World Tour. Ela tweetou: por favor, não jogue coisas para o meu lado. Se você quiser jogar alguma coisa, jogue para outro lado. Harry Styles também foi uma das pessoas que sofreu esse tipo de coisa. Ele estava fazendo um dos shows mais importantes da sua última turnê quando fãs começaram a jogar nele principalmente pedaços de frango. Ninguém poderia culpá-lo por ficar bravo numa situação daquela. A verdade é uma só no final das contas, né, gente? As pessoas precisam tanto de criar um momento viral, elas estão tão obcecadas por esse tipo de coisa, que elas esquecem simplesmente dos limites humanos de tudo. A gente percebe muitas vezes discussões tolas nas redes sociais, onde simplesmente as pessoas pegam determinados tipos de informação e transformam em outras informações sem nenhum tipo de averiguação, criando toda uma onda de hate contra um terceiro. A cultura da mídia social gera um novo tipo de mentalidade de fã definida pelo ressentimento parasocial, onde os fandoms se sentem tão possessivos sobre seus favoritos que ficam totalmente indignados quando seus favoritos não fazem o que eles querem, ou melhor dizendo, não cumprem suas exigências. É preciso de um pedágio na empatia humana. Simples. Toda a nossa cultura adquiriu tantos hábitos tóxicos que levará anos para desaprender tudo isso. Infelizmente, esse é apenas o primeiro verão da volta das turnês, né, gente? Vamos ver como isso vai ser a longo prazo. Eu espero que com toda essa discussão nas redes sociais disso tudo, melhore para essas pessoas no final das contas, porque tratar artista como objeto em pleno 2023 é inaceitável, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre essa situação toda que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!